Morreu ontem, dia 30 de agosto, o último líder da antiga União Soviética, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Você pode gostar ou não dele, mas ele foi fundamental para o mundo que vivemos hoje. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Para entender a importância de Mikhail Gorbachev, é importante uma rápida revisão dos líderes da União Soviética antes dele. Lenin foi o primeiro líder, mas durou pouco tempo, ficou só 2 anos no poder depois da Revolução Comunista. E então entrou Stalin. Inicialmente como parte de uma troika, um trio de governadores que dividia o poder, depois sozinho como ditador para toda a vida. Foi Stalin quem definiu de fato o que era a União Soviética e criou a maior parte das políticas genocidas, toda a repressão, as purgas, enfim, tudo de ruim que o regime comunista representa. Ninguém ousava questionar a autoridade de Stalin enquanto ele era vivo. Mas daí, quando ele morreu, em 1953, a questão da sucessão se tornou crítica. Todos os líderes queriam o posto, todos temiam que se o inimigo assumisse o posto, ele estaria morto na próxima purga. Após alguma briga, assume Nikita Khrushchev com sua política de anti-stalinização, revertendo ou tentando reverter muitas das políticas de Stalin, particularmente o culto à personalidade. Khrushchev, como muitos ali, acreditavam que a adoração incontestável de Stalin acabou prejudicando a União Soviética. Khrushchev então se opunha a isso, aceitava críticas, não fazia purga, não perseguia opositores. Como resultado, em cerca de 10 anos, em 1964, acabou sendo deposto e só não foi condenado e preso porque já estava velho. Quem destituiu Khrushchev foi justamente Leonid Brezhnev, o líder seguinte, que percebendo o risco da complacência de Khrushchev, não teve dúvidas em assumir novamente uma posição absolutista. Como explicamos no vídeo Meritocracia Existe, lá no canal Ancapsu Classic, todo regime socialista inevitavelmente se torna ditatorial. Pessoas são naturalmente diferentes. Qualquer tentativa de homogeneizar a sociedade só consegue prosseguir com o uso de violência e força. Não é por acaso que todo regime socialista resultou em ditaduras. Tal fato é inexorável, decorre da premissa do socialismo. Brezhnev, um ucraniano, liderou a União Soviética durante o período da Guerra Fria, da corrida espacial e outros períodos marcantes. Mas foi no governo dele que a economia começou a mostrar diretamente a falha do comunismo. Como descreve Mises em seu paper de 1921, o cálculo econômico é impossível no socialismo. Se você quiser mais detalhes sobre isso, veja o vídeo Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo, lá no Ancapsu Classic. A economia consegue funcionar por algum tempo com a memória dos preços anteriores, com informações do mercado negro, com acompanhamento de preços em países não comunistas, porém, inevitavelmente, à medida que o tempo vai passando, as necessidades de alocação real de recursos acabam sendo mal calculadas sem um sistema de preço eficiente e a economia se destrói. Na União Soviética, esse período do Brezhnev foi considerado de estagnação econômica, porque a economia simplesmente não crescia mais. Brezhnev morreu em 1982 e o que se seguiu foram vários líderes rápidos que ficaram poucos meses no poder e morreram logo em seguida. Todos eram da geração de Brezhnev, portanto eram tão velhos quanto ele, logo acabavam morrendo. Isso mostra um outro problema de ditaduras absolutistas assim. Os líderes ficam tanto tempo no poder que não há a criação de novos líderes. Todas as pessoas que seriam sucessores naturais do Brezhnev já haviam morrido ou estavam perto de morrer. Então, depois de vários líderes em poucos meses, o Partido Comunista decidiu nomear alguém mais novo, Mikhail Gorbachev. Nascido em 1931, em Stavropol, no Cáucaso russo, de um pai ucraniano e uma mãe russa, ele trabalhou inicialmente na lavoura em fazendas coletivas, onde tomou contato e passou a integrar o Partido Comunista local. Sempre foi um entusiasta do comunismo. Acabou entrando para a Faculdade de Direito de Moscou em 1950 e se formando advogado em 1955. No Partidão, ele fazia parte da facção que apoiava Nikita Khrushchev e apoiou abertamente as reformas de destalinização.
Foi nomeado depois disso líder do partido na região de Stavropol, onde continuou acumulando prestígio e cargos mesmo durante a liderança de Brezhnev, de quem discordava sem fazer oposição clara. As ideias econômicas de Gorbachev eram conhecidas no partido. Ele acreditava que reformas eram necessárias no modelo soviético. A escolha dele, portanto, não foi arbitrária. Os líderes do partidão queriam alguém que, como Khrushchev, não tivesse a intenção de governar como um ditador e, ao mesmo tempo, conseguisse resolver os problemas econômicos trazidos pela era Brezhnev. Gorbachev é um socialista convicto, mas pegou o regime soviético já totalmente destroçado economicamente. Primeiro, pelas falhas estruturais do cálculo econômico. Depois, por 3 anos em que praticamente não houve governo. Mal acabava a transição para um novo líder e o líder morria. Para complementar, pouco após ele assumir a liderança, aconteceria o grande desastre nuclear de Chernobyl, que passou a lançar dúvidas sobre a capacidade técnica soviética e até sobre a viabilidade do regime como um todo. Então, depois do acidente, Gorbachev lançou seu grande programa de reformas, a Perestroika, que incluía a Glasnost. Glasnost significa abertura, a ideia de que as pessoas deveriam falar sobre os problemas, não deveriam ser censuradas por criticar coisas. Chernobyl mostrou que muitos segredos guardados para evitar notícias negativas tinham consequências trágicas. Glasnost era um pedido antigo, desde o início do governo Brezhnev. Muitos políticos e até o povo em geral reclamavam por mais abertura. Veja, isso não significava liberdade de expressão. Ele não estava buscando liberdade para o povo, liberdade de criticar. Apenas evitar a prática, já comum então, de nunca se dar notícia ruim para o superior, de nunca criticar um superior, mesmo em uma reunião reservada. Se você falasse contra o comunismo em praça pública, continuaria sendo punido do mesmo jeito. Não era liberdade de expressão, não. É só alguma abertura. A perestroika, como um todo, significava reestruturação. Ele pretendia dar ares de livre mercado à economia russa, permitir alguns negócios, definir algum tipo de propriedade privada. Ele dizia em seus discursos que isso não era um retorno ao capitalismo, mas ao contrário, um retorno à política econômica do Lenin, que ele próprio previa esse tipo de coisa. O fato é que, finalmente, os comunistas perceberam o que Mises explicou 60 anos antes. Sem um livre mercado, as ineficiências econômicas vão se acumulando e a economia começa a tornar-se tão ineficiente que se torna destrutiva. Mas ele não queria acabar com o comunismo, não. Gorbachev era comunista, queria tudo controlado pelo Estado com mãos de ferro. Então, é um erro achar que ele pretendia acabar com o socialismo na União Soviética, que as reformas que ele fez tinham a intenção de trazer liberdade para o povo. Não, ele fez a Glasnost, a Perestroika e outras reformas com o intuito de reformular o socialismo, de chegar num socialismo que funcionasse. Simplesmente porque já estava claro para todos ali que não estava funcionando. Mas o problema é que o pouquinho de abertura que ele fez, um pouquinho de economia livre que ele criou, permitiu que o povo vislumbrasse o quão atrasado estava em relação ao Ocidente. Dentro da Glasnost, em 1987, o governo soviético parou de atrapalhar as transmissões de rádio da BBC e da Voice of America. Qualquer um na União Soviética agora poderia ouvir informações do mundo todo. E descobriram o quão miseravelmente o comunismo estava falhando. Então começaram os protestos por independência em várias repúblicas soviéticas. E aqui vimos o pior de Gorbachev, um líder tão cruel e despótico quanto Brezhnev ou Stalin. Ele reprimiu com violência protestos no Cazaquistão. Os tatars da Crimeia protestavam querendo retornar para a península na Ucrânia e também foram reprimidos com mãos de ferro. Em 1989, porém, após protestos continuados e talvez uma falha de comunicação, o líder comunista da Alemanha Oriental acabou permitindo que carros cruzassem o Muro de Berlim. Rapidamente, multidões se formaram dos dois lados do muro e a Alemanha Oriental caiu. A Alemanha comunista não existia mais. A partir daí, Gorbachev passou a adotar a política de não intervir. E rapidamente todos os países da chamada Cortina de Ferro, os países sob influência da União Soviética, começaram a se separar do bloco. Foi o fim da União Soviética. O regime duraria mais alguns meses.
cada vez com menos países, até a própria Rússia sair e eleger Boris Yeltsin como presidente em 1991. Mesmo que as intenções de Gorbachev fossem de manter o comunismo e a escravidão do povo, mesmo que ele tenha usado violência para combater rebeliões, é preciso considerar pelo menos um ponto positivo. Como todo líder absoluto, ele poderia ter optado por mais absolutismo, mais violência, mais repressão, voltar atrás com as reformas ou coisas do gênero. Não iria resolver o problema da economia soviética, lógico, continuaria um povo miserável e triste, mas ele continuaria no poder. Todo ano, inúmeros líderes despóticos no mundo todo fazem esse tipo de escolha em inúmeros países. Como todo possuidor de bombas nucleares, ele poderia ter usado chantagem nuclear contra países da antiga União Soviética. Não estou dizendo que ele era um santo cheio de boas intenções, mas me parece claro que, no desastre que foi a queda da União Soviética, outra pessoa poderia ter sido tão pior que a imagem dele transparece como positiva. De uma forma ou de outra, é inegável apontar que Gorbachev moldou o mundo que temos hoje mais do que qualquer outro líder da época, para o bem ou para o mal. Acabou a Guerra Fria, que poderia ter levado ao fim do mundo, mas criou um país com ranço nacionalista ferrenho, que acabou produzindo Putin e mais pesadelos para o mundo todo que estamos vivendo agora. Putin odeia Gorbachev e culpa as reformas dele pelo fim da União Soviética. Putin acha que a União Soviética teria sobrevivido sem o atropelo das reformas de Gorbachev. Percebe-se que não é de hoje a incapacidade de Putin de perceber verdades. A União Soviética estava condenada bem antes de Gorbachev. No final, o grande mérito de Mikhail Gorbachev nem foi tanto assim o que ele fez, mas foi o que ele poderia ter feito e não fez. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!